5 anos atrás, o maior curador da humanidade estava sobre os corpos de seus companheiros com o coração do Imperador Demônio na mão. Ron passou a vida salvando pessoas. Na colina da Besta da Lua, uma de suas 4 companheiras morreu antes que ele pudesse salvá-la. Então ele foi forçado a matar os 3 sobreviventes, um após o outro, antes que o Imperador Demônio pudesse roubar seus corpos. Sem nada para curar e ninguém para proteger, ele esmagou o coração do monstro e morreu com eles. Isso deveria ter sido o fim da história. Em vez disso, Grom abre os olhos dentro de um sacrifício demoníaco. O corpo está fraco, pregado a um altar, cercado por criaturas celebrando o 5º aniversário da morte do Imperador Demônio. Os demônios não têm ideia de que o homem responsável por essa morte está bem na frente deles. Eles também não têm ideia de que acordá-lo como um de seus próprios pode ser o pior erro que sua espécie já cometeu, pois Grom só precisa de alguns segundos para entender a situação. Então o massacre começa. Antes de tudo isso, Grom era conhecido por títulos suficientes para encher um monumento. Ele era o curador-chefe da Igreja da Misericórdia, um professor honorário na Academia Real, o destruidor de Luca e um dos 5 heróis que marcharam para a fortaleza final do demônio. Títulos nunca foram muito importantes para ele. O que importava era terminar o trabalho. Na colina da Besta da Lua, o trabalho era matar Sumuras, o primeiro imperador demônio. 5 heróis o alcançaram após lutar contra um exército. Merovitch, o cavaleiro impecável, podia transformar um campo de batalha em uma pista de dança. Fei, a Fortaleza de Ferro, podia parar quase tudo que era direcionado ao grupo. Sua irmã mais nova, Fei, eliminava inimigos de distâncias impossíveis com um arco. Sofka, a Sábia da Luz, mantinha todos de pé ao lado de Grom, e Grom se certificava de que feridas que deveriam ter terminado uma batalha se tornassem apenas um incômodo. Juntos, eles finalmente derrubaram Sumuras. A vitória durou tanto quanto a próxima respiração. Sofka desabou primeiro. Grom derramou poder de cura nela até não haver mais nada para consertar, mas sua vida ainda escorregou. Então o sangue de Sumires começou a rastejar pelo chão. Pedaços de sua carne arruinada se enrolaram em torno dos heróis sobreviventes, buscando corpos fortes o suficiente para continuar sua existência. Merovitch entendeu antes que alguém precisasse explicar. Se aquela coisa o pegasse, a humanidade teria que lutar contra sua força com a vontade do Imperador Demônio. Então ele pediu a Grond que o matasse enquanto ainda era ele mesmo. Grond fez isso. Eles fizeram o mesmo pedido, depois Feia. Cada morte alimentava o talento inato de Grond, montanha de corpos e mar de sangue. O selo contava os caídos e respondia dando-lhe mais poder. Era uma habilidade cruel para um curador, e naquela montanha tornou-se cruel o suficiente para salvar o mundo. Com seus companheiros mortos e seu próprio corpo se desfazendo, Grond rasgou a massa de carne demoníaca, alcançou o coração sobrevivente de Sumeros e o esmagou com a mão nua. Suas últimas palavras foram um pedido de desculpas às pessoas que não conseguiu trazer de volta. 5 anos depois, demônios se reúnem na Montanha Redonda para honrar Sumuras com um sacrifício. 4 garotas humanas sequestradas são colocadas diante do altar junto com um patético demônio de sangue de cobra, que os outros consideram descartável. Esse demônio cobra é o novo corpo de Gran. Seus braços estão presos, sua força é quase inexistente, e um demônio louva está se preparando para cortá-lo em pedaços. Grande não entra em pânico. Ele estuda a lâmina, o ângulo e a criatura que a segura. Então ele insulta a louva apenas o suficiente para fazê-la balançar descuidadamente. A lâmina erra seu pescoço e corta o braço pregado ao altar. Isso é toda a liberdade que ele precisa. Ron arranca o membro solto, usa como distração e transforma a plataforma em um matadouro. Um demônio perde a garganta antes de entender que a vítima está reagindo. Outro é arrastado para a lâmina da Mantis. Os humanos mal conseguem acompanhar o que está acontecendo. Uma criatura que parecia meio morta agora usa todos ao seu redor como armas. A Mantis finalmente vê Grom claramente e congela. Anos atrás, sobreviveu a uma batalha naval onde um humano destruiu 3 senhores demônios e seu exército. O rosto é diferente agora, mas a pressão não. Ela o reconhece. Essa realização não ajuda por muito tempo. Quando a aldeia fica em silêncio, Grom examina o corpo que herdou. O braço decepado já está se reconstruindo. O sangue de serpente lhe dá uma taxa de cura absurda, que seria quase engraçada se o corpo não pertencesse à espécie que ele passou a vida exterminando. Um demônio ainda está vivo. Grom imobiliza a criatura e a deixa gritando enquanto cobre as 4 garotas sacrificadas e as enterra. Só depois que o último corpo é colocado na terra, ele volta para o sobrevivente. O demônio o ameaça, chama-o de lixo humano e promete que o chefe da aldeia vingará a todos. Ron a corta ao meio. O contador em seu pescoço chega a 9, mas o aumento de força é quase insultante. Montanha de corpos e mar de sangue não recompensa números igualmente. Quanto mais forte o inimigo morto, mais poder o selo retorna. 9 pedaços de ralé continuam sendo ralé. Ele verifica seu pulso, seu selo e as memórias enterradas na carne. Isso não é ressurreição. Ele renasceu dentro de um demônio. Ron odeia cada parte dessa frase.
Ainda assim, a morte já tirou uma chance dele. Ele não tem intenção de desperdiçar a segunda. Se o mundo insiste em torná-lo um demônio, então os demônios vão aprender como um dos seus pode caçá-los eficientemente. Ele volta para a caverna onde os 5 heróis descansaram antes da batalha final. Lá, ele esculpe pequenas figuras de Merovit, Fei, Feia e Sovka. Suas mãos lembram melhor dos rostos do que ele gostaria. Ele faz uma quinta figura para si mesmo, a observa e a queima. As estatuetas o puxam para uma memória mais antiga. Uma vez, os heróis tiveram que atravessar um lago de fogo, e Grond foi o único que conseguiu suportar o calor. Ele carregou os outros nas costas. Sua pele sobreviveu, suas calças não. Fei fez uma substituição de grama e o que mais restou em suas mochilas. Todos riram ao ver o resultado. Grom passou o resto da missão insistindo que a roupa era taticamente inaceitável, enquanto Fei a defendia como moda autêntica da ilha. Na época, a memória o irritava. Sozinho na caverna, finalmente o faz sorrir. Os outros morreram porque ele os matou. Nenhum título grandioso vai amenizar isso. As memórias do seu novo corpo distraem a dor. Seu antigo dono era um recruta perseguido que cultivava comida, evitava demônios mais fortes e sonhava em entrar em um campo de treinamento. Os demônios mudaram nos 5 anos desde a queda de Sumúris. Agora tem escolas, leis, rotas comerciais e 5 principados governados por poderosos senhores. Aparentemente, a civilização os alcançou e os tornou ainda mais irritantes. Grom segue o caminho do recruta morto até um acampamento na Montanha Redonda. Lá, ele aprende a nova hierarquia. A força de um demônio é medida por selos de talento, sendo os mais perigosos os que chegam a 6. Seu corpo atual mal despertou o primeiro selo. Durante o treinamento, um rugido de besta capturada ecoa. A besta de 3 selos rompe suas amarras e faz os recrutas correrem em todas as direções. Grande permanece onde está. Ele se lembra de ter lutado contra a espécie antes. Sua visão é perfeitamente boa, não importa o que o livro escrito sob seu nome afirme. Sua verdadeira fraqueza é que pode sentir a intenção de matar com clareza. Então, Grande deixa uma fração de sua própria intenção escapar. A besta o olha e sai correndo. Os outros assumem que o livro do famoso herói estava certo e que a criatura simplesmente não o viu. Grande não os corrige. Informações erradas nas escolas de demônios parecem menos um problema e mais um serviço público. O gênio emplumado que o empurrou antes confunde a mão estendida de Grande com uma oferta de ajuda. Ele a alcança enquanto finge que o favor não significa nada. Grande arranca um pedaço da roupa do demônio, limpa o sangue do rugido da besta dos dedos e se afasta. A humilhação faz o que o medo não conseguiu. O gênio exige uma explicação na frente dos outros recrutas. Grond diz que leu sobre a fraqueza em um livro humano chamado Táticas contra Demônios. O autor era o próprio Grond. O livro afirma falsamente que os bestas têm má visão, e os recrutas aceitam isso porque nunca encontraram um inteligente o suficiente para falar. A mentira dá uma ideia ao demônio emplumado. Se Grain conhece táticas humanas, pode saber onde caçadores humanos escondem tesouros. É por isso que os valentões o seguem depois, e porque Grain não tem razão para desencorajá-los. O incidente chama a atenção dos mesmos recrutas que atormentaram o dono original deste corpo. 5 deles seguem Groen para longe do acampamento, esperando outra surra fácil. Ele permite que o cercem porque reunir todos os alvos em um só lugar economiza tempo. O primeiro atacante inala uma nuvem de veneno de cobra. O segundo perde Groen na fumaça, apenas para descobrir que cobras não precisam de visão normal quando o calor do corpo pinta cada inimigo de vermelho brilhante. Grom se move pela névoa, quebrando articulações e abrindo gargantas enquanto o grupo ataca sombras. Um sobrevivente finalmente oferece informações em troca de sua vida. Ele sabe a localização de uma caverna de tesouro secreta. Aceita o acordo. Ele até deixa o demônio andar na frente. Isso é menos misericórdia e mais detecção de armadilhas. A caverna está cheia de lâminas escondidas, pisos que desmoronam e criaturas colocadas lá para matar ladrões. O guia de Gran descobre a maioria delas pessoalmente. Quando chegam à câmara interna, o pobre coitado já serviu de escudo o suficiente para perceber que a promessa de sobrevivência tinha termos bem flexíveis. O verdadeiro dono do tesouro é um demônio emplumado com 2 selos de talento. Ele dispara uma flecha de trovão, abandona a câmara e escapa por um lago infestado de vermes biliosos. Grande o segue mesmo assim. Os vermes o atacam em número suficiente para arrancar carne dos ossos. Em vez disso, cada morte alimenta uma montanha de corpos e um mar de sangue. O segundo selo de Grond se abre no meio do lago, e o aumento repentino permite que ele corte todo o ninho. O demônio emplumado estava esperando por aquele exato momento. Ele puxa uma flecha de trovão imperial e dispara antes que Grond consiga estabilizar sua nova força. O relâmpago engole o demônio serpente. Por um momento, até Grond pensa que o novo corpo atingiu seu limite. Então, seu instinto de sobrevivência ativa uma habilidade herdada chamada Pele de Cobra. Em vez de resistir ao relâmpago, o corpo se desprende, se adapta e puxa a energia para si. Ron sai da explosão com uma nova forma de trovão.
a confiança do demônio emplumado desaparece imediatamente. Sua irmã cega se junta à luta. Seus olhos podem escravizar criaturas vivas, então ela força um dos gigantescos vermes a atacar enquanto seu irmão continua disparando de cima. É uma boa combinação. Contra quase qualquer um, isso poderia ter importado. Grond usa o corpo do verme para bloquear a próxima flecha, fecha a distância através do relâmpago e arranca o irmão do ar. A irmã tenta tomar controle dele diretamente, mas a coisa que vive atrás do próprio selo de Grande é muito mais assustadora do que qualquer coisa dentro de seus olhos. Ambos os irmãos acabam no chão. Enquanto revistam seus pertences, Grande encontra um saquinho cheio de óleos humanos frescos. O irmão explica que os coletou para curar a cegueira da irmã. Ele espera que Grande entenda. A família foi a razão, afinal. Grond pergunta quantos daqueles humanos imploraram para viver. Nenhum dos irmãos consegue se lembrar. Isso lhe dá sua resposta. As mortes deles deixam o suficiente para Grond estabilizar sua nova forma, mas também criam um problema. A governante da Montanha Redonda, um demônio de 4 selos chamado Quebra-Ossos, chega para inspecionar os danos. Ela vê o chão queimado, os vermes mortos e os restos de 2 recrutas promissores. Quem fez isso não deveria existir dentro de seu território. Grond observa a distância e decide que ela será seu próximo alvo. Enfrentar uma governante de 4 selos com um selo secundário meio testado seria menos um plano e mais uma doação, então ele começa a procurar armas e informações. As memórias do recruta morto o levam a um mercado escondido sob a montanha. O mercado vende tudo que as leis da superfície fingem que os demônios não usam mais. Corações humanos são transformados em elixires. Escravos estão acorrentados ao lado de barracas de armas. Aço mortuário, um metal que reage ao poder espiritual, é negociado como sucata comum. Quebra-ossos supostamente baniu a maior parte, o que significa que sua administração é corrupta ou impressionantemente ruim em ler sinais. Grom finge vender flechas de trovão e usa a negociação para identificar todos os envolvidos no mercado. Então ele mata os comerciantes, pega o aço mortuário e abre as jaulas dos escravos. A maioria dos prisioneiros é cega. Seus captores removeram seus olhos antes de vendê-los, assumindo que humanos danificados seriam mais fáceis de controlar. Grond restaura a visão deles um a um. Uma garota olha ao redor pela primeira vez, estuda os demônios mortos e faz uma piada horrível. Ninguém ri. Grond faz isso. Assim, Sula decide que ele é provavelmente o demônio menos perigoso, o que é um padrão muito baixo. Antes de deixar os prisioneiros ir, Grond solta uma leve toxina de cobra e diz que pode matá-los depois. Os corpos se travam, o pânico se espalha. Então ele explica que confiar em um demônio só porque ele ajudou uma vez é como acabar em uma segunda jaula. Sula percebe que o veneno apenas os paralisou. Um verdadeiro assassino não perderia tempo ensinando cautela. Ela desafia sua farsa, levanta-se quando o efeito passa e anuncia que vai com ele. Grom recusa. Zula o segue mesmo assim. Ela se apresenta como ferreira e neta de Elísios. Esse nome deixa Grom paralisado. Anos atrás, a Igreja da Misericórdia o enviou a Elísios para uma arma. O velho ferreiro sentiu o cheiro de sangue em Grom e mandou que ele saísse. A irmã Dia o recomendou, no entanto, e esse era um dos poucos nomes que Elísios respeitava o suficiente para reconsiderar. Ele acabou forjando uma espada para Grom e a nomeou de Sula, em homenagem à sua neta bebê. Não muito depois, demônios destruíram a forja e mataram os pais da garota. Grom chegou tarde demais para salvá-los, mas abençoou o bebê enquanto Elísios voltava a lutar. Agora, aquele bebê está em um mercado de demônios, exigindo o aço mortuário necessário para terminar uma nova lâmina. Sula também reconhece Grom. Um rosto diferente e uma cauda de cobra não escondem os hábitos do homem que uma vez a segurou. Em vez de estar assustada, ela parece aliviada. Grom, por sua vez, tem que aceitar que sua identidade secreta durou apenas uma conversa. Ele envia os prisioneiros resgatados para o leste com suprimentos e uma mensagem escrita afirmando que um discípulo do Cavaleiro Vampiro os salvou. Isso dá a eles um nome humano para confiar se alguém questionar sua história e mantém a atenção longe de Sula. Enquanto trabalha, Sula explica por que o metal é importante. Além da espada destruída na Cordilheira da Besta da Lua, apenas algumas lâminas feitas pelos métodos de sua família ainda existem. Seu avô conhecia a arte completa. Ela conhece parte dela. Um senhor demônio chamado Agrícola sabe o suficiente para ser perigoso. A arma inacabada toma forma sob seu martelo. Sula a chama de Sula Júnior. Gran observa a lâmina nomeada em homenagem ao ferreiro que recebeu o nome de sua velha espada e decide não perguntar o que acontece quando uma terceira versão aparece. Ombreker já notou outro predador se movendo em seu território. Os desaparecimentos começaram antes de Gran chegar. Demônios talentosos têm morrido há 2 anos, e agora o mercado negro também foi eliminado. Ela estuda um atlas de selos inatos, compara as marcas de relâmpago deixadas por Grom com cada talento registrado e para brevemente em uma montanha de corpos e um mar de sangue. A página avisa que seu dia de sorte pode ser ativado contra a vontade do proprietário.
Bonebreaker descarta isso como habilidade errada e continua procurando. Ron a encontra disfarçada antes que sua arma esteja pronta. Ela ataca das sombras para testar o recrutamento suspeito do sangue de cobra. O primeiro soco quebra contra seu estômago. Ele cria uma cortina de água sobre os dois e manda eletricidade pela inundação, mas Bonebreaker concentra o poder do selo e suporta a corrente. Nenhum revela tudo. Bonebreaker decide que o estranho pode ser mais útil como servo do que como cadáver. Gran recua sabendo que mal consegue arranhar ela no seu nível atual. Ao chegar na caverna, fumaça negra sai da entrada. Sula esqueceu de construir um cano de escape e quase enterrou a forja em fuligem, mas a lâmina em suas mãos é real. Ela ainda não tem guarda, empunhadura ou pomo. Gran envolve a lâmina exposta em pano e decide que aço inacabado é melhor que um caixão acabado. Sula pergunta se ele pode realizar a segunda forma da espada caída do céu com ela. Gran diz que não há lugar na Montanha Redonda seguro o suficiente para uma demonstração completa. No dia seguinte, ele encontra um lugar. Agora ele só precisa atrair Bonebreaker para um lugar privado. Huller tem uma fraqueza que todos os informantes concordam. Ela adora tortas de frutas gigantes. Grande assa uma grande o suficiente para ser considerada equipamento de cerco e a leva direto para sua residência enquanto os guardas vão procurar vinho. Não é o plano de assassinato mais digno já criado, mas dignidade nunca matou um demônio forcil. Bonebreaker já espera no salão. Ela olha para a torta, chama Grain de menino esperto por vir até ela voluntariamente e alcança o primeiro pedaço. Grain corta sua bochecha com Sula Jr. em vez disso. Seu primeiro ataque quase desaba seu peito. Grom responde com eletricidade, apenas para o escudo absorver o impacto. Ele muda de ângulo, envia a corrente pelo chão e usa o aço mortuário de Sula Jr. para perturbar o fluxo do selo de Bonebreaker. Ela se adapta tão rápido. Cada troca parece estranhamente familiar. A forma como ela planta os pés antes de um ataque pesado, o pequeno ajuste do escudo, até a pausa que usa para convidar um inimigo a entrar no alcance, Grom lutou ao lado desses hábitos por anos. Bonebreaker o arremessa por um andar e depois por outro. Seu crânio se quebra contra a pedra. O sangue de cobra repara o dano, mas curar não torna agradável ser usado como equipamento de construção. Bron se levanta e realiza a segunda forma da espada caída do céu. Bonebreaker responde cravando sua lança no chão e abrindo seu talento supremo. Um enorme estandarte de batalha aparece atrás dela. O estandarte absorve a força do ataque de Grond, armazena e devolve com juros. Grond conhece essa habilidade. Ele viu ela salvar sua vida mais vezes do que consegue contar. Ele abaixa sua arma e a chama de Fei. Bonebreaker para. O nome os leva de volta ao primeiro encontro. Merovitch havia prometido aos outros que encontrou um quinto membro para seu grupo, mas quando chegaram à Montanha Redonda, tudo que viram foi um gigante surgindo de algo que parecia uma colina, e algo explodiu do topo de seu crânio. Grond havia entrado na criatura sozinho e usado a primeira forma da espada caída do céu de dentro de sua cabeça. O gigante morto cambaleou em direção aos futuros heróis, enquanto Sofka e Fei combinavam barreiras para parar sua queda. Quando a enorme mandíbula se abriu, Grond rastejou para fora pela boca, coberto de fluido cerebral, e perguntou a Merovitch se esses eram os assistentes que ele mencionou. Merovitch o corrigiu. Eles eram camaradas que derrotariam o Imperador Demônio juntos. Grond imediatamente traçou uma linha entre cooperação e amizade. Sentimentos fortes eram um problema. Fei discordou, mas decidiu que não valia a pena discutir com alguém tão determinado a ser desagradável. Agora, no salão arruinado de Bonebreaker, aquele homem desagradável mostra o selo em seu pescoço. Por 5 anos, Fei acreditou que todos de Moonbeast Ridge tinham sumido. Agora, o curandeiro que a matou está na sua frente como um demônio serpente, segurando uma espada feita pela neta do homem que forjou a primeira dele. Ela leva um tempo para decidir se isso é um milagre ou o insulto mais elaborado do mundo. Então ela o soca de qualquer forma. Depois, ela o abraça com força o suficiente para reabrir várias feridas e começa a chorar. Grom pede desculpas por não ter conseguido manter o grupo vivo. Fei o interrompe antes que ele termine. Mesmo em sua primeira vida, nada a irritava mais do que ouvi-lo dizer que toda a tragédia teria desaparecido se ele tivesse tentado mais. A luta já acabou quando seus guardas entram. O que eles encontram é um prédio arruinado, sua governante em cima de um estranho exausto, e ambos se recusando a explicar. Os guardas chegam silenciosamente à conclusão errada e se afastam com a rapidez de quem de repente lembra de um compromisso urgente em outro lugar. Gran cura a ferida de Fei e recebe outra surpresa. A Fortaleza de Ferro era uma mulher o tempo todo. Fei o encara. Eles lutaram juntos por 3 anos. Ela nunca escondeu isso. Os outros sabiam. Em um momento, alguém até a chamou de irmã mais velha na frente dele. Grom achou que isso era uma patente militar do norte. Alguns mistérios realmente sobrevivem à morte. Fei leva Grom e Sula para uma câmara secreta sob sua residência. Publicamente, Bonebreaker governa Round Mountain para os demônios. Privadamente, ela tem prejudicado o futuro deles por anos.
Recrutas promissores desaparecem durante missões perigosas, facções violentas são incentivadas a se eliminarem, e os piores criminosos recebem punições que acabam sendo fatais. Antes de sair da caverna, Faye encontra a estatueta queimada de Grande. Ela a coloca ao lado das gravações dos outros 4 heróis. Grande diz que destruí-la deveria mantê-lo acordado e torná-lo um homem melhor. Faye responde que ele não pode se apagar e chamar isso de melhoria. Desta vez, nenhum deles lutará sozinho. Grain aprova o trabalho, embora aponte que o sistema dela é mais lento do que matar todos no Principado. Faye lembra que declarações como essa são a razão pela qual ninguém nunca o confundiu com o membro amigável dos 5 heróis. A reencarnação mudou os dois. Seus instintos demoníacos são reais, mas as pessoas que costumavam ser também são. Grant afirma que o novo corpo pode até ter suavizado sua personalidade. Faye olha para os corpos do lado de fora e decide não dignificar isso com uma resposta. Ela tem informações sobre os outros. Faye está viva em algum lugar no Principado do Silêncio, embora complicações físicas não especificadas tenham impedido as irmãs de se encontrarem. A localização de Merovitch é desconhecida. Sovka não deixou vestígios. Faye também possui metade de um artefato antigo chamado o Chamado do Mar da Alma. Quando completo, pode puxar uma pessoa para memórias embutidas na alma. A outra metade foi roubada por bandidos nas Terras Neutras. Ron vê uma chance de descobrir quem os reencarnou e por quê. Encontrar a concha roubada é quase decepcionantemente fácil. Os bandidos aguardam entre caixas de saque, achando que o objeto estranho não tem valor. Sair sem deixar um deles escapar com a concha é o verdadeiro problema. Eles entram em 2 caixas de suprimentos roubadas. Faye quer pular e acabar com o acampamento, mas Grond aponta que um bandido escapando pode levar a concha e desperdiçar a única pista. Eles ficam parados enquanto um demônio se senta na caixa de Grond e quebra a madeira sob ele. Quando o líder dos bandidos finalmente aparece, ele entrega o saquinho de tesouro ao seu companheiro e finge que vai defender a todos. Em vez disso, ele se ajoelha diante de Grond e pede para ser resgatado de sua própria gangue. Seu companheiro o mata pela ofensa, pega o saquinho e se oferece como nova parceira de Grand se ele conseguir pegá-la. A forma de trovão resolve esse desafio antes que ela termine de sorrir. Grand pega o saquinho e uma de suas mãos no mesmo movimento. Bay cuida do resto do acampamento. No começo, ela volta aos hábitos de sua antiga armadura, alternando entre defesa pura e ataques diretos. Gran envia uma cobra para sua energia selada e deixa seu veneno se misturar com seu poder. Quando ela entende o que ele está demonstrando, o escudo e a lança começam a trabalhar juntos. Cada bloqueio enfraquece um atacante, cada contra-ataque usa essa fraqueza, e os bandidos desaparecem muito mais rápido. Antes de usar, Grande ajuda Faye a corrigir uma fraqueza em seu estilo de luta atual. Sua bandeira de batalha pode absorver quase tudo, mas uma vez que começa a liberar a força armazenada, sua defesa cai. Grond ensina a ela a misturar seu veneno na energia selada que ela armazena. Agora, um inimigo que pressionar sua proteção vai se enfraquecer lentamente, e o contra-ataque final carregará o mesmo veneno de volta. Vade não gosta de admitir que a ideia é boa. Grom é considerado o suficiente para notar em voz alta. Uma vez que a concha está completa, ambos entram no Mar da Alma. Eles veem os últimos momentos de Sumuras do outro lado. O Imperador Demônio possuía um círculo de reencarnação, mas não era originalmente seu poder. O Senhor da Eternidade, Zu, havia transferido a habilidade para ele. Quando Grond destruiu o coração de Sumures, o círculo danificado ainda se ativou. A memória mostra Sumures abrindo um terceiro olho oculto depois que a lâmina de Grond passa por Faye. Ele chama a reencarnação de um plano B e admite que o poder pertence a outra pessoa. Então o círculo se forma ao redor de sua alma em colapso e se quebra antes que possa se completar. Ele puxou as almas mais próximas. Grond, Merovitch, Faye e Feia foram arrastados para o ritual quebrado junto com seu inimigo. Sovka não foi. Ela havia morrido antes que Grom matasse os outros, o que significa que sua alma já estava além do alcance do círculo. A descoberta machuca, mas também cria um perigo mais imediato. Sumuras deve ter reencarnado também. Se ele encontrar um hospedeiro poderoso e despertar totalmente, a guerra que a humanidade sobreviveu começará novamente. Grom pergunta o que aconteceu com Sovka. Faye tenta mudar de assunto oferecendo jantar a Sula. Ele não a deixa. A última vez que Faye viu alguma esperança entre os dois, os heróis voltaram da pesca e encontraram Grom e Sovka sozinhos ao lado de uma fogueira. Faye parou Merovitch e Faye antes que pudessem interromper. Merovitch, que já havia sobrevivido a um casamento fracassado, admitiu que reconhecer o momento romântico não era um de seus talentos. Sovka notou que o número ao lado do olho de Grom havia desaparecido. Ele explicou que a contagem aparecia quando matava contra sua vontade e desaparecia quando se sentia verdadeiramente feliz. Ela começou a nomear as pessoas ao seu redor. Merovitch fez o acampamento parecer um lar. Faye era direta, mas atenciosa. Faye tornava cada conversa mais leve. Então, Sovka perguntou sobre si mesma. Grom desviou o olhar e disse em voz baixa que ela também pertencia àquela lista.
Agora não há Sóvica no círculo de reencarnação, e nenhuma pista de que ela tenha voltado a outro lugar. Grom pressiona o punho contra a imagem de Sumires na parede de Fei. Se o Imperador tirou até mesmo a possibilidade de encontrá-la novamente, então é mais uma dívida que eles cobrarão em sangue. Fei tenta seguir as memórias de Gram mais fundo, buscando qualquer coisa que o círculo possa ter deixado para trás. As almas veem mudanças ao seu redor. A luz desaparece. Ossos se erguem sob inúmeras cordas penduradas, e algo enorme olha de dentro do selo de Gram. Estátuas da deusa da misericórdia pairam acima do abismo. A voz de uma criança diz a Fei para segui-la em direção à saída. Outro Gram grita atrás dela para não ouvir e não olhar para a criança. Ela olha. Não é Sumuras. A presença parece mais velha que seu novo corpo e muito mais interessada na morte. Gram arranca Fei antes que possa alcançá-la. De volta à câmara, ela exige saber o que viu. Ele diz que explicará quando entender isso. Essa resposta não satisfaz nenhum dos dois, mas Sumuras é prioridade. Fei explica como a sociedade demoníaca mudou após a queda do Imperador. Sumuras criou os primeiros demônios e dividiu o poder entre 5 grandes senhores. Zu depois introduziu novas gerações, educação formal, governo e leis, e então substituiu a maioria dos antigos governantes por líderes leais à sua visão. O resultado é uma espécie que ainda come humanos, mas agora preenche papéis depois. Enquanto Grom e Fei planejam sua caçada, Sumuras já despertou. Na Vila Hearthstone, um grupo de demônios tortura um pai humano na frente da filha. Eles não estão buscando informações, eles simplesmente gostam de ver a família se despedaçar. A garota para de chorar de repente. Quando ela olha para cima novamente, Sumuras está atrás de seus olhos. Ele mata o pai primeiro, não por crueldade, mas para acabar com o sofrimento do homem. Então ele apaga cada demônio na vila por se deleitar na dor. Por um breve momento, parece que o imperador renascido pode ter desenvolvido misericórdia. Então a mãe da garota retorna. Sumuras a abraça, absorve seu corpo e decide que a verdadeira salvação significa acabar com o sofrimento de todos os seres vivos, tornando-os parte dele. Ele mudou sua linguagem, mas não seu destino. Longe, a escuridão dentro do selo de Grond sussurra sua própria solução: exterminar cada demônio. Grande não discute o objetivo. Ele apenas se recusa a deixar a coisa escolher seus métodos. Para proteger a humanidade enquanto permanece dentro do território demoníaco, ele desenha um círculo de invocação com seu sangue e chama um antigo aluno. Nada acontece por 2 horas. Fei adormece contra uma pedra. Sula observa os morcegos nas árvores, esperando um vampiro lendário surgir da escuridão. Um pousa atrás dela, e ela ri de si mesma por ter medo de algo tão pequeno. Então, um espeto de ferro coberto de sangue aparece na sua frente. Villain, o cavaleiro vampiro, chega esperando uma armadilha. Ele ataca o estranho demônio serpente. Gram bloqueia, critica sua postura e começa a dar uma lição exatamente no tom que Villain lembra da escola. O cavaleiro para no meio do ataque. Anos atrás, Villain era um estudante assustado atormentado por Model Lawrence e seus amigos. Eles zombavam de seu selo de sangue, o arrastaram para uma escada e tentaram bater nele onde nenhum professor pudesse ver. Model pressionou metal quente na mão de Villain. O garoto implorou para que ele poupasse, pois sua mãe notaria a ferida. Model entendeu perfeitamente. Foi por isso que ele escolheu a mão. Gram viu. No começo, ele simplesmente tirou o ferro e curou Villain. Model protestou que um professor honorário sem cargo fixo não tinha autoridade sobre o filho de um aristocrata. Gram respondeu jogando ele e seus amigos pela janela. Os valentões voltaram depois e penduraram Villain em uma árvore com vinhas vivas. Queriam que ele atraísse Grain para a terra de Lawrence, onde o clã poderia torturar o professor sem testemunhas da academia. Villain recusou mesmo quando as vinhas começaram a quebrar seus ossos. Grom o encontrou antes que eles pudessem terminar. Quando Grom encontrou a segunda emboscada, ele libertou Villain e jogou os 3 atacantes pela ladeira. Enquanto desapareciam nas árvores abaixo, ele comentou que os pais deles poderiam precisar de paz para recuperá-los. Villain aprendeu 2 coisas naquele dia. O professor Grant protegia seus alunos, e o homem expressava essa proteção com muito pouco respeito pelas queixas aristocráticas. Grant também viu o talento de Villain no registro da academia e ordenou que ele frequentasse as aulas. O garoto admitiu que tinha medo de seu próprio selo de sangue. Outros alunos o chamavam de monstruoso. Grant disse para ele transformar isso em um monstro para o inimigo, e então perguntou o que a família de Villain estava servindo para o jantar. A resposta foi torta de frutas, que pode ter ajudado a garantir a mentoria. Grant depois ensinou-o a parar de tratar seu poder de sangue como uma maldição. Se a habilidade assustasse os aliados, Villain poderia direcionar esse medo para os inimigos. O garoto nervoso acabou se tornando um dos cavaleiros vampiros mais fortes da humanidade. Agora Grond lhe dá uma tarefa mais importante do que seu reencontro. Sumires precisa de um corpo poderoso. Os 2 possíveis anfitriões mais perigosos são Roya, imperador de Inia, e Lanius Jurha, da Aliança do Norte. Villain deve avisar os 2 lados para não matarem nenhum governante se eles se comportarem de maneira estranha.
Uma morte no momento errado poderia permitir que Sumire se fundisse completamente com o anfitrião. Villain pergunta o que Grond planeja fazer se capturarem o Imperador vivo. Grond descreve uma jarra selada, a remoção da língua e dos olhos de Sumures, nutrição constante e apenas o suficiente de cura para mantê-lo consciente para sempre. Faye ouve do lado e mais uma vez se sente grata por Grond ter permanecido um herói. Velen parte para as terras humanas. Grom, Faye e Sula se preparam para viajar em direção ao Principado do Silêncio, onde o atual senhor, Fenling, pode saber mais sobre os movimentos de Faye e Zu. Antes de partirem, um dos oficiais de Faye tenta lembrar a Grom seu lugar. Desert Fang é um demônio do deserto que adora humilhar. Ele força Grom a se ajoelhar em esterco na frente da cavalaria. Faye chega, observa a cena e faz Desert Fang assumir a posição de Grom. A unidade logo conclui que o demônio serpente desconhecido tem uma conexão aterrorizante com seu governante. Desert Fang muda de valentão para subordinado devoto tão rápido que parece uma técnica de movimento. Grom o deixa manter seu cargo. Um idiota barulhento em uma posição visível é mais fácil de monitorar do que qualquer outro idiota ambicioso que possa substituí-lo. Em outro lugar, Shu reúne os demônios governantes restantes. Ele argumenta que a espécie precisa de mais do que exércitos e escolas. Eles precisam de fé. Sumuras pode estar morto, mas adorar seu criador daria à civilização demoníaca uma identidade comum. Fenling rejeita a ideia e sai. Para ele, substituir força por religião é apenas mais uma maneira de Zu se colocar acima dos outros senhores. O desacordo confirma que os 5 principados não estão unidos. Para Grom, isso significa oportunidades. O vilão chega à corte do Imperador Roya e descobre que um governante é muito mais difícil quando ele gosta de transformar negócios do Estado em teatro. Roya mantém 2 livros, um para decisões como um rei brilhante e misericordioso e outro para as escolhas de seu lado mais sombrio. A distinção parece depender de seu humor. Ele escuta quando o vilão menciona Gran, no entanto. Roya entende que permitir que Sumuras tome seu corpo seria pior do que qualquer derrota política. Ele concorda em avisar Jurra também e ordena proteção adicional em torno dos 2 possíveis anfitriões. Uma dessas proteções é Limestorf, a mesma besta que fugiu de Grom no campo de treinamento. A besta trabalha para Roya em troca de ouro e deixa claro que lealdade não tem nada a ver com o acordo. Roya considera isso reconfortante. Um mercenário que admite o preço é muitas vezes mais seguro do que um patriota que esconde um. Na estrada saindo da Montanha Redonda, Grond começa a ensinar Sula como funcionam os selos de talento. Cada técnica, não importa quão impressionante, vem de 4 fundamentos: mobilizar poder, amplificá-lo, liberá-lo e moldá-lo em uma forma útil. Sula entende a explicação. Despertar seu próprio talento é outra história. Grand diz a ela que pode precisar quebrar seu braço para criar pressão suficiente. Pequenos trabalhadores amarelos aparecem ao redor dela e começam a consertar tudo que podem tocar. Aparentemente, Terror é um excelente instrutor. As criaturas são seu talento inato, e sua habilidade de construir pode eventualmente permitir que ela crie um selo adquirido também. Grunt começa a testar seus limites, enquanto Sula questiona todas as escolhas de vida que a levaram a ter aulas particulares com ele. O treinamento deles para quando o grupo detecta viajantes feridos à frente. Os viajantes estão arrastando um transportador coberto pelas terras neutras. Lilo continua ordenando a todos para não chamá-lo de capitão, enquanto se comporta como um. Dubuta se desculpa por ser um péssimo batedor. Christine gasta o resto de seu poder de cura tentando manter a pessoa dentro viva. E Lilo acha que ninguém pode ouvir. Ele xinga a missão, os demônios e a enorme quantia que sua família pagou para ter a chance de se juntar aos cavaleiros reais e cortejar uma princesa. Então Yvette tosse dentro do transportador, e o mesmo homem imediatamente pega a corda mais pesada dos outros. Seja o que for, ele não a abandonará. A garota ferida é Yvette, a 9ª filha adotiva de Roya. Seus acompanhantes Lilo, Dubuta e Christine estão tentando mantê-la viva enquanto evitam os demônios que buscam na área. Yvette carrega o corpo celestial, um talento que pode aumentar seu corpo ou qualquer coisa que ela empodere. Isso a torna exatamente o tipo de anfitriã que Sumuras pode querer no futuro. Também a torna útil agora. Grom se oferece para curá-la em troca de informações. Os acompanhantes não confiam em um demônio cobra, então ele envenena Yvette e espera Lilo perceber que sua condição piora. Quando o cavaleiro percebe que Grand controla tanto a cura quanto o tempo, a conversa fica mais honesta. A princípio, Yvette recusa os termos. Ela oferece quase qualquer outro pagamento e proíbe Lilo de revelar inteligência humana. A dose de veneno é pequena, e ela acredita que pode recuperar poder de selo suficiente para purgá-lo em minutos. Ron se vira como se tivesse aceitado a recusa. Yvette vê o truque imediatamente e avisa Lilo que ele está apenas fingindo ir embora, para que o chamem de volta. Lilo o chama de volta mesmo assim. O grupo de Yvette está procurando o braço cortado de Grond. Depois de Moonbeast Ridge, o membro de alguma forma chegou a um demônio chamado Seer. Ele serviu a Balnir,
um ex-lorde infame até mesmo entre os demônios, e agora controla a cidade arruinada de Ningyu. Anexar o braço do herói aumentou dramaticamente o poder de Sheer. Yvette quer que ele seja removido antes que alguém descubra como reproduzir o processo. Grond a cura e mantém sua reação oculta. Yvette não pune Lilo por desobedecê-la. Ela assume a responsabilidade por dar ordens pouco claras e diz aos acompanhantes que vão descansar antes de tentar novamente. Isso ganha mais respeito de Grond do que seu título. Encontrar o próprio braço antigo anexado a um inimigo é desagradável. Descobrir que uma princesa já o reivindicou é simplesmente rude. Antes que qualquer lado possa renegociar a posse, a Irmandade dos Desmembradores o cerca. Os bandidos são liderados por um demônio cujo talento transforma enigmas em regras. Ele pergunta a Grom qual osso da mão é o mais importante. Grom responde que é o quarto. O demônio declara que a resposta correta era o dedo mínimo, o que significa que a penalidade imposta deveria esmagar o corpo de Grom. Nada acontece. O bandido ri e começa a explicar por que Grom perdeu. Grom avança, abre a mandíbula e informa que um enigma só tem poder se a resposta for realmente verdadeira. O resto da Irmandade ataca. Skull, o maior lutador deles, transforma estruturas próximas em uma fortaleza de pedra móvel. Dois irmãos gigantes avançam atrás dela, confiantes de que ninguém no grupo ferido de Yvette pode parar tanto peso. Yvette se levanta, ativa o corpo celestial e cresce até que os gigantes mal alcancem seu tornozelo. Um passo encerra a discussão. Os sobreviventes fogem, deixando Grand e Yvette com um acordo temporário. Eles vão cooperar até que Zir seja derrotado e dividir o braço recuperado igualmente. Ambos acenam com expressões perfeitamente sérias. Ambos já estão planejando ficar com tudo. Enquanto o grupo se move para o oeste, avistam um dragão maligno circulando à distância. Ninguém está saudável o suficiente para outra batalha desnecessária, então eles evitam e montam acampamento. Ao redor do fogo, os acompanhantes de Yvette começam a falar sobre Merovitch. Para eles, o Cavaleiro Impecável era o herói ideal, gracioso, honrado, invicto e tão habilidoso que nenhum inimigo conseguia deixar uma cicatriz nele. Um estranho aparece ao lado do fogo e pede um pouco de queijo, então corta um de seus dedos. O homem é Merovitch, renascido como o dragão maligno que evitaram antes. Ele anuncia que seu mestre ordenou que capturasse Yvette e ataca com seu estilo de espada na água antes que alguém se recupere da surpresa. Grond o reconhece após a primeira troca. Merovitch reconhece Grond e Fei tão rapidamente. Isso deveria facilitar a reunião. Não facilita. Merovitch ataca com mais força, reclama que Grond arruinou seu rosto perfeito e corta o braço de Fei para provar que é sério. Sua alma de dragão, noite eterna, espalha névoa branca pelo campo de batalha. Fogo brilha dentro dela e depois congela, transformando a área em uma jaula onde cada respiração pode queimar ou cortar. Yvette aumenta um escudo enquanto Fei bloqueia a pressão direta. Grond lê as mudanças de temperatura e abre rotas seguras pela névoa. O grupo sobrevive, mas Merovitch ainda os empurra para trás antes de recuar. Só quando ele se vai, Grond explica o que realmente aconteceu. A batalha foi uma mensagem. Estão sendo observados. Ao afirmar servir a um mestre e atacar de forma convincente, ele os avisou para não expor sua identidade. Cada golpe aparentemente fatal foi direcionado onde Groen ou Fei poderiam se recuperar. Até o braço cortado de Fei era menos perigoso que os ataques que Merovitch redirecionou de propósito para longe de Yvette. A reclamação sobre seu rosto era real. Em sua primeira vida, Merovitch era obcecado por ganhar uma cicatriz de batalha adequada. Ele finalmente ganhou uma durante uma luta desesperada e a exibiu orgulhosamente para os outros. Grond viu uma lesão e a curou antes que Merovitch pudesse impedi-lo. O Cavaleiro Impecável nunca perdoou aquele ato de vandalismo médico. A certa distância, Merovitch encontra o observador, Simon. Simon trabalha para a mesma organização secreta e quer saber por que o dragão permitiu que Yvette escapasse. Merovitch afirma que o grupo era mais forte do que esperava e exige 10 garrafas do elixir de aço Roya antes de correr outro risco. Simon recusa. Merovitch baixa o preço para 2 garrafas com a dignidade de um herói lendário negociando em um mercado de rua. Eles concordam com essa quantia, e ele se compromete a continuar observando Yvette. De volta ao acampamento, Grom e Fei revelam quem são. Os acompanhantes de Yvette quase desmaiam com o peso de tudo que disseram sobre os heróis ao alcance de 3 deles. Grom diz para eles se levantarem. Há problemas mais urgentes do que a vergonha histórica. Isso não impede as perguntas. Um acompanhante pergunta se as histórias sobre Gran e Sofka eram verdadeiras. Outro menciona os fantasmas da Estrada Branca, onde os 5 heróis uma vez enfrentaram toda uma procissão de casamento afogada em um lago de lágrimas. A memória retorna com clareza dolorosa. Sofka purificou os espíritos vingativos enquanto os outros a protegiam. Quando ela se estendeu para Grom depois, ele reagiu ao toque sacando sua espada, e depois fez com que ela pedisse desculpas por surpreendê-lo. Merovitch e Fei acharam que o comportamento o fazia parecer frio e impressionante.
Faye achou que parecia Grom sendo Grom. Com a lição de história encerrada, o grupo chega a Ningyu. As forças de Jerry controlam todos os portões, então não podem entrar juntos. Precisam entrar como recrutas, aprender as defesas da cidade, identificar a verdade por trás do poder de Jerry e isolá-lo antes de atacar. O teste de recrutamento é conduzido por um demônio chamado Clover. Candidatos fracos são mortos na hora, os hesitantes morrem um pouco depois. Um dispositivo mede selos de talento e potencial de combate, enquanto Clover se diverte humilhando os que esperam na fila. Grom avança sobre os outros candidatos. Clover mostra a língua e manda ele voltar para trás. Grond a agarra, a enfia em seu dono e o espanca até a morte com o orbe de teste. Marcus, o oficial que registra os resultados, estuda o corpo e anota que a performance de Grond foi muito satisfatória. Ningyu tem um processo de contratação direto. Antes do grupo se separar, Dubuta dá a Grond um pergaminho especial. Qualquer coisa desenhada em uma cópia aparece na outra, permitindo que troquem informações sem se encontrar. Os guardas de Gear revistam cada recruta, então Grant corta seu próprio braço, esconde o pergaminho dentro e cura a pele por cima. Os guardas não encontram nada. Durante a entrevista, Gear senta-se ao piano. Ele explica que a música o ajuda a controlar o desejo de matar todos ao seu redor. Para ele, a natureza demoníaca não é uma desculpa. Uma pessoa pode sentir um impulso sem obedecê-lo, e ele passou anos provando que possui livre-arbítrio. Pela primeira vez desde que entrou no território demoníaco, Grom ouve um inimigo descrever uma luta que ele entende. Gear toca uma nota falsa de propósito enquanto pergunta sobre o passado de Grom. Grom franze a testa antes que consiga se controlar. Essa pequena reação expõe a mentira em sua resposta, mas Gear o contrata mesmo assim. Quem consegue detectar a nota e é brutal o suficiente para matar Clover pode ser útil. Uma jovem humana entra carregando uma coroa de flores. Seu nome é China, e ela chama Gear de pai. Gear derruba a coroa, a esbofeteia e a chuta por interromper. Diz que ela é uma escrava, não uma filha, e a arrasta de volta para o porão. Ron observa toda a troca sem se mover. Mais tarde, ele encontra China e devolve as flores caídas. Ela insiste que Zir é gentil. Ele a alimenta, a protege de demônios piores e nunca bate mais do que o necessário. O colar em seu pescoço é prova de que ela pertence a ele, então ela o aperta sempre que fica frouxo. Grond conheceu fanáticos, prisioneiros e crianças treinadas para amar seus captores. China é os três ao mesmo tempo. Ele quer tirá-la imediatamente, mas a cidade está cheia de patrulhas e Xier ainda é uma ameaça desconhecida de Forsil. Um resgate mal sucedido a deixaria em uma jaula ainda mais forte. Grande escolhe a paciência, embora todo seu instinto odeie isso. Ele passa os próximos dias mapeando Ningyu. Pequenas mordidas de cobra deixam marcas de veneno nos guardas sem alertá-los. Através dessas marcas, ele rastreia rotas de patrulha, mudanças de turno, portas escondidas e as posições dos oficiais mais fortes de Shir. Então Simon entra na cidade. Ele e Shir carregam cada um uma lanterna fantasma conectada ao seu verdadeiro superior, Matias. As lanternas permitem que uma pessoa viaje através de um espaço espiritual dobrado, tornando a distância quase irrelevante. Grond escuta do esconderijo enquanto Matias fala com suas peças como se fossem figuras em um tabuleiro de xadrez. Simon é seu peão, Dir é seu bispo. Dir foi uma vez propriedade de Balnier. O antigo senhor colocou um dispositivo de controle dentro do crânio e vendeu Gir e metade do mecanismo para Matias. Matias promete liberdade quando o jogo político acabar. Gir já ouviu promessas demais para acreditar, mas não encontrou outra saída. Sua contribuição para o plano de Matias está escondida sob a cidade. Lá, mulheres humanas foram fundidas em câmaras vivas. Elas são mantidas vivas, transformadas e forçadas a produzir híbridos demoníacos humanos. Cada soldado emerge com 2 selos e obediência absoluta ao comandante do ritual. Matias criou a instalação a partir de meninas órfãs. Ele ofereceu abrigo, entregou-as a Shir e transformou seus corpos em um ventre de exército. O mais novo ritual designa Matias como comandante e Shir como vice. Qualquer criação defeituosa é destruída e reintegrada ao processo. Grom chega à câmara tarde demais para salvar as vítimas de forma simples. Seus corpos e almas foram unidos além da separação. Curar apenas preservaria a máquina que Matias fez delas. Para um homem que construiu sua vida em restaurar pessoas, poucos lugares são mais odiosos. Ele registra cada detalhe no pergaminho de Dubuta e começa a planejar como destruir toda a operação. Então China é trazida para a câmara. Números estão escondidos sob a coleira em seu pescoço. Gear a avisa para nunca deixar Matias vê-los, pois seu talento é mais valioso que até mesmo o exército híbrido. China possui montanhas de corpos e mares de sangue. Gear ordena que ela mate os soldados defeituosos. Cada morte adiciona mais um ao seu selo. À medida que o poder aumenta, a escuridão começa a se empurrar para fora de trás dela, tomando a mesma forma que Grand viu dentro de sua própria alma. Gear crava um cunho de metal no selo e força a presença de volta.
De volta. O objeto é um dos cunhos celestiais de Baunier. Dir chama o despertar de China de dia de sorte e trata o cunho como uma contenção, mas Grond finalmente entende ambas as habilidades. A coisa dentro das montanhas de corpos e mares de sangue é um parasita. A morte o alimenta. O chamado dia de sorte marca o momento em que começa a consumir o hospedeiro, e o cunho atrasa esse processo à força. Se China ficar com Shir, ela se tornará sua arma ou será esvaziada pela mesma escuridão que Grand carrega. Ele precisa separá-los. Fora da cidade, Fei termina de escrever uma carta de recomendação para Yvette. A princesa quer apoio quando retornar a Roya, e uma carta da Fortaleza de Ferro poderia mudar sua posição na corte. Lilo, Dubuta e Christine imediatamente começam a imaginar títulos, propriedades e um futuro pacífico após a missão. Fei aconselha a nunca anunciar o que planejam fazer após uma guerra. Pessoas que dizem coisas assim têm o hábito perturbador de morrer antes da próxima cena. Ninguém acha a observação reconfortante. Dentro do espaço privado de Matias, a conspiração maior se torna clara. Ele descende da antiga dinastia Ennead que Roya substituiu. Seu exército híbrido é destinado a derrubar o imperador e restaurar essa linhagem. A morte de Baunier removeu um poderoso obstáculo, mas Zu ofereceu ajuda silenciosamente. O Senhor da Eternidade uma vez visitou Matias com amostras retiradas do corpo de Grond. Ele queria saber se os membros de um herói poderiam ser enxertados em demônios. O sucesso de Matias com o braço de Xie sugere que Xiu tem experimentado com os restos de Moonbeast Ridge há anos. Grande agora tem 2 motivos para recuperar o membro e milhares para queimar Ningyu. Antes de começar, ele fala com Shinar novamente. Não diz a ela que Xie é apenas um monstro. Ela rejeitaria a acusação e se agarraria a ele com mais força. Em vez disso, Grant fala sobre a primeira pessoa que confundiu com salvação. Muito antes de se tornar um herói, Grant era uma criança pobre em Beilu. Sua família quase não tinha nada, mas seus pais o alimentavam e o amavam incondicionalmente. Ele tinha dificuldade para falar, evitava outras crianças e entendia a fome melhor do que a amizade. Então ele conheceu Harold. Harold era filho do juiz Sebastian, um dos aristocratas mais poderosos da cidade. Ele compartilhava seu pão com Grom e falava incessantemente sobre justiça. No mundo de Harold, a força existia para proteger os fracos, e as leis podiam ser mudadas quando pessoas boas tinham coragem de desafiar as más. Grain acreditou nele. Quando autoridades acusaram falsamente os pais de Grain de negociar com seus rebeldes, o caso chegou a Sebastian. O juiz sabia que as provas eram fracas. Ele também acreditava que soltar os acusados poderia incentivar a desordem, então aprovou uma execução em massa para preservar a estabilidade. Grande ficou embaixo da forca na chuva e segurou os corpos dos pais pelas pernas, convencido de que se tirasse o peso de seus pescoços, eles poderiam continuar respirando. Ele os segurou até seus braços falharem. Eles morreram de qualquer forma, um guarda riu dele, montanha de corpos e mar de sangue, despertados com 2 nomes já contados. A escuridão ofereceu poder a Grond, mas não tomou o controle. Essa distinção é importante. Gran escolheu o primeiro guarda. Ele escolheu o próximo. Então escolheu cada soldado e civil que estava entre ele e as pessoas que culpava. Ele roubou leite reservado para o banho da Lady Talia e deu a famílias famintas. Quando os soldados tentaram detê-lo, ele os matou na rua. O povo oprimido de Beilou viu uma criança lutando e se levantou atrás dele. Ao anoitecer, o protesto se tornou rebelião. Pela manhã, a rebelião se tornou massacre. Brown chegou à propriedade de Sebastian e matou o juiz. Harold chegou a tempo de ver o corpo do pai e o pobre amigo que ele prometeu proteger em cima dele. Nenhum dos meninos sabia mais o que a justiça deveria significar. Grond fugiu. Os aristocratas perderam o controle de Beilu, mas o povo não ganhou uma cidade pacífica. A raiva se espalhou mais rápido do que qualquer plano, e corpos inocentes se juntaram aos culpados até que nenhum lado pudesse chamar o resultado de vitória. Por anos, Grond culpou a entidade dentro de seu selo. Era mais fácil do que admitir a verdade. A escuridão mostrou a ele o que ele queria. Nunca moveu suas mãos. Ele diz a China que as ordens de Gir não podem se tornar sua consciência. Amá-lo não torna cada comando certo, e desobedecê-lo não significa que ela traiu esse amor. Se ela quer uma vida própria, precisa decidir o que protege antes que outra pessoa decida por ela. Gina ouve. Então ela faz sua primeira escolha independente. Os desertores do norte se aproximam de Ningyu, e ela quer afastá-los porque acredita que proteger a cidade ajudará Zir. Ela pede permissão, mas o desejo é dela. Zir permite. Mais do que tudo, ele quer que ela fique longe de Matias e da instalação subterrânea. Assim que China sai da cidade, Grand envia o sinal. A operação começa com ele indo direto até Simon e Merovitch. Gran afirma que traiu Yvette e agora serve a Zir. Simon fica encantado. Merovitch entende a mentira de imediato e o ataca como se a revelação fosse um choque. Eles encenam lágrimas duplas nos telhados e levam Simon em direção a Zir. Quando os 2 inimigos finalmente se veem, Grond se certifica de que cada um acredita que o outro já escolheu a violência.
Simon libera seu talento sombrio. Deer responde com lâminas invisíveis de vento. Então Grond e Merovitch sobem em um telhado, compartilham o queijo roubado e deixam as coisas acontecerem. Simon espalha sua sombra pelas ruas tentando capturar os movimentos de Deer. Deer espalha pétalas de flores pelo ar. As pétalas visíveis marcam algumas de suas lâminas de vento, mas outras se movem sem qualquer aviso. Simon bloqueia os ataques que consegue ver e é cortado pelos que não consegue. Deer vence, embora a luta drene uma grande parte de seu poder de selo. Esse é o momento em que a equipe de Grond ataca. Yvette cresce até o tamanho de uma torre e pisa com seu calcanhar. Deer escapa do impacto, mas Faye está esperando atrás dele. Seu escudo bloqueia a primeira tempestade de lâminas, enquanto Merovitch sela a retirada com névoa, chama e gelo. Grom entra em forma de trovão. Deer mistura uma lâmina menos visível entre as visíveis. Grom lê o padrão um pouco tarde demais e leva a borda invisível pelo corpo. A ferida se cura, mas o truque lhe mostra como Deer controla o campo. As pétalas não são a arma, elas estão camufladas para uma corrente conceitual que transforma tudo que toca em outra propriedade do vento. O exército híbrido invade as ruas antes que Grain possa explorar esse conhecimento. Centenas de soldados Tuzil se fecham ao redor deles. Yvette corta sua palma, aumenta o sangue derramado e transforma algumas gotas em uma onda vermelha que varre as primeiras fileiras. Grond se transforma em seu corpo de cobra e avança no caos direto para Deer. Merovitch ataca de cima. Faye bloqueia pela frente. Grom ataca abaixo da linha do escudo. Os 3 ex-heróis caem no ritmo que usaram uma vez na Moonbeast Ridge, cada movimento criando a próxima abertura sem uma palavra. Deer ainda se recusa a cair. Ele abre todos os canais em seu corpo e lança milhares de presas impulsionadas pelo vento pelo campo de batalha. Pedra, metal, gelo e pétalas de flores se tornam munição. O ataque é amplo demais para desviar e poderoso demais para parar normalmente. Faye toma o centro. Sua bandeira de batalha eterna absorve tanta força quanto pode. Grond amplifica os corpos de todos e cura os danos no instante em que eles atingem. Merovitch queima os aglomerados mais densos. Eles sobrevivem. Merovitch paga o preço mais alto. Seu selo está quase vazio. O estandarte de Faye está sobrecarregado, e o novo corpo de Grond se reconstrói mais rápido do que pode recuperar poder. Deer pergunta por que estão dispostos a destruir uma cidade inteira por um braço. Grond diz que o braço deixou de ser o motivo principal quando conheceu Sheena. É quando ela retorna. Sheena vê as ruas destruídas, o homem ferido que chama de pai e os estranhos responsáveis. Qualquer dúvida que a história de Grond criou desaparece sob uma raiva imediata. Uma montanha de corpos e um mar de sangue se erguem atrás dela, e ela ataca antes que alguém possa explicar. Seu primeiro golpe manda Grond através de uma parede. O segundo o esmaga contra o chão. Yvette aumenta seu próprio corpo para conter a garota, mas Sheena usa os soldados mortos ao seu redor como combustível e joga a princesa para longe. Faye se coloca entre elas. Sheena ataca com tudo que o selo lhe dá. Faye absorve cada golpe no estandarte de batalha. A garota fica mais forte a cada morte próxima, enquanto a pressão acumulada atrás de Faye se torna pesada o suficiente para rachar o chão sob seus pés. Deer ordena que Sheena pare de se arriscar. Ela não escuta. É a primeira vez que ela desobedece a ele por uma decisão própria, e infelizmente, a decisão é espancar seus inimigos até a morte. A defesa de Faye começa a falhar. Ela espera até que Sheena se comprometa com uma carga final, solta o estandarte e usa uma retribuição generosa. Cada golpe que a garota deu retorna de uma vez, agora misturado com o veneno que Faye aprendeu com Grom. A tag de contra-ataque derruba os dois. Por vários segundos, ninguém tem força suficiente para se mover. Deer olha para Sheena deitada nos escombros. A raiva substitui a calma que ele manteve durante toda a batalha. Ele caminha em direção a Grond, reunindo uma última lâmina de vento, e promete despedaçar todos que machucaram sua filha. A carruagem de guerra voadora cai no campo de batalha antes que ele chegue até eles. Desert Fang está dirigindo. Ele grita para seu chefe embarcar, faz a carruagem deslizar por entre os destroços e ordena aos heróis feridos que se movam. Deer joga uma pedra após eles. Grom corta a pedra do ar e diz a Fang para levar os outros pela rota subterrânea enquanto ele segura Deer. A carruagem escapa. Grom não. A uma certa distância, Simon recupera consciência suficiente para perguntar se a batalha finalmente acabou. Uma bota polida para ao lado de sua cabeça. Matias chegou através da lanterna fantasma. Simon tenta explicar o desastre. Matias escuta, chama-o de um saco de palha inútil e transforma um demônio derrotado em um guarda-chuva, para que a poeira não toque suas roupas. Então ele desce em direção a Deer e pergunta como o bispo pretende compensá-lo por um exército de peças destruídas. Deer acaba de derrotar Grom quando Matias nota Sheena. Ele pergunta quem é a estranha criança. Deer responde rápido demais. Ela não é ninguém, apenas uma escrava treinada que ele usa como guarda. Matias sorri e diz que crianças precisam de ar fresco. Ele a levará para passear, talvez dê um doce, e a devolverá quando terminar.
As palavras soam gentis. O olhar por trás delas não é. O vento se acumula na palma de Deer. Matias o observa. O vento desaparece. Deer diz que não se importa. Enquanto Matias levanta China, ela chama o pai em voz baixa. Deer se ajoelha e pede para ele não machucá-la. Matias zomba da despedida chorosa e garante que não é um vilão. Então ele ordena que Deer limpe a cidade, recupere as informações necessárias e capture Yvette no lugar de Simon. O carro que leva os outros aparece no deserto a vários quilômetros de distância. Faye acorda primeiro e não acredita que Desert Fang o seguiu. Ele explica que ela o protegeu uma vez depois que ele deixou sua terra natal. Lord Maitan ensinou ao povo do deserto que a bondade deve ser retribuída se eles esperam sobreviver a uma era cruel. Faye admite que não sabia que ele tinha princípios. Desert Fang quase cai do assento do motorista com os elogios, então ele bate em uma pedra. O carro começa a zigue-zaguear pelo deserto, enquanto Merovitch grita para ele prestar atenção na estrada. Uma pequena figura acenando de uma crista próxima o salva de descobrir se o veículo pode rolar mais vezes do que o corpo de Gran consegue curar. A figura é uma das trabalhadoras amarelas de Sula. Antes do ataque, ela organizou um ponto de encontro caso a equipe se separasse. Sula está esperando lá, mas Lilo, Dubuta e Christine não estão. Ela viu os 3 acompanhantes se aproximando do distrito externo de Ningyu. Eles nunca chegaram à cidade e não voltaram. Yvette quer procurar imediatamente. Merash aponta que todos mal conseguem ficar em pé. Entrar em Ningyu nessa condição seria fácil. Sair de novo exigiria um milagre com excelente timing. Eles precisam se recuperar primeiro. Vários dias se passam. Em Ningyu, Z tenta tocar piano e não consegue parar de pensar em China. A raiva arruína a melodia. Ele destrói o instrumento e então recebe a notícia de que seu prisioneiro resistiu a todos os métodos de interrogatório conhecidos pelos guardas. Gran está acorrentado dentro de uma piscina congelante sob a cidade. Seus olhos foram removidos, sanguessugas cobrem as feridas em seu corpo. O frio impede que seu sangue de cobra restaure o poder do selo, e sem sangue fresco, ele não consegue se regenerar o suficiente para escapar. Gier o puxa para fora da água e esmaga uma das sanguessugas. Grain pergunta se a exibição é para estabelecer intenção de matar, pois a sala cheia de equipamentos de tortura já havia deixado isso claro. Gier se senta em frente a ele. Ele quer saber como Faye e Merovitch possuem habilidades pertencentes aos 5 heróis humanos. Ele viu a bandeira de guerra imortal, o ritual da chama negra e técnicas ligadas à Era de Balnir. A experiência em combate pode ser ensinada. 2 talentos inatos não podem. Quando Deer vê a cicatriz no pescoço de Grond, ordena que tragam um curandeiro. O velho faz uma excelente pomada, e preservar um prisioneiro dá mais tempo para quebrá-lo. Grond sugere que seria melhor gastar tempo encontrando uma forma de matar Matias. A expressão de Geron muda. Enquanto a liberdade for a recompensa, ele diz que está disposto a trair qualquer um a qualquer momento. Ele agarra Geron pelos cabelos e acrescenta que ainda reconhece uma tentativa óbvia de fazer 2 inimigos se destruírem. Geron o parabeniza por responder a primeira pergunta corretamente e pergunta se ele está pronto para a segunda. Um barulho ecoa no corredor. Jerry sai para investigar e ordena que um guarda continue a interrogá-lo. O guarda baixa Grond de volta na piscina, confiante de que uma cobra sem poderes não pode fazer nada estranho. Um dos pequenos trabalhadores de Sula entra na câmara assim que a porta se fecha. Do lado de fora, Shir persegue um intruso encapuzado pelos corredores e ataca com vento. O manto desaba, revelando vários outros trabalhadores amarelos por baixo. Eles se dispersam antes que seu talento de detecção possa se fixar. Uma pétala de flor flutua pela sua visão. Por um momento, Jir lembra da primeira guirlanda que China fez para ele. Ele se recorda de Balnier entregando a garotinha como propriedade e avisando que a desobediência seria punida através dela. China estava feliz apenas porque a transferência significava que não viveria mais dentro de um quarto trancado. A memória se conecta a uma mais antiga. Sumuras uma vez entregou um Zir recém-nascido a Balnier com a mesma crueldade casual. Suas habilidades eram pouco impressionantes, disse o imperador, mas talvez Balnier pudesse extrair algum valor dele. Jir diz ao corredor vazio para parar de incomodá-lo. China é uma ferramenta, ele também é. Ela é apenas mais um passo em direção à liberdade. Nem ele acredita mais nisso. Os trabalhadores escapam para Merovitch, que se aproxima de Simon com outra oferta. Merovitch afirma que capturou Yvette após a batalha e quer suas 2 garrafas do Elixir de Roya. Simon contata Matias através da lanterna. Matias está ocupado curando China. Ele considera as técnicas da Igreja da Misericórdia embaraçosamente primitivas, embora tenha que admitir que funcionam. Mais importante, o corpo de China poderia agradar a Zhu, então Matias se pergunta por que deveria dar tal prêmio a outra pessoa. Ele aceita o acordo de Merovitch. Um dragão trocando uma princesa capturada é dolorosamente comum, mas resultados importam. Em uma gaveta escondida, ele encontra 2 elixires, então mente e diz que apenas um resta. Merovitch concorda mesmo assim e traz Yvette em seus braços.
Matias a tranca dentro de uma donzela de ferro forjada por Elísios em sua juventude. A prisão é quase indestrutível. Se Yvette tentar crescer, os espinhos em seu interior se expandirão primeiro em seu corpo. Simon é designado para guardá-la. Deer chega momentos depois e nota a marca do selo de Grand em Merovitch. Ele percebe que o dragão ainda faz parte do plano de resgate, mas Matias ordena que ele mova a donzela de ferro antes que possa agir. Diz que vai chamar os trabalhadores. Matias repete a ordem. Simon ri da cena e a chama de um teste adequado de obediência. Jerry levanta a prisão. No salão de tortura, o trabalhador de Sula forma uma escada na água para Grain alcançar suas correntes. É fraco e entende apenas instruções simples, mas isso é o suficiente. O guarda volta com o velho curandeiro. O curandeiro fica encantado com o novo sujeito de teste e pergunta qual parte do corpo pode tentar primeiro depois que as feridas cicatrizarem. Responde pulando da piscina e envolvendo suas correntes no velho. Ele puxa até o sangue quente escorrer pelo seu corpo congelado. Montanha de corpos e mar de sangue se ativam. A carne da cobra se repara em segundos. Os olhos de Grande retornam, os buracos em seu corpo se fecham e seu poder de selo ressurge. O guarda observa a transformação o suficiente para se arrepender de cada decisão profissional que já tomou. Grande o mata e deixa o curandeiro pendurado acima da piscina. Ele gostaria de agradecê-los adequadamente pela hospitalidade, mas Jerry está esperando e a vingança tem um péssimo gerenciamento de tempo. Mais cedo, Gran marcou um dos guardas da lanterna com uma mordida de cobra. O veneno mal se moveu por dias, revelando a localização do dispositivo e do homem ao lado. Ele segue a marca, mata o guarda e estuda a relíquia. A lanterna fantasma veio de Inus, o último herdeiro oriental da República Duli e fundador da primeira dinastia de Enéa. Grond ouviu uma vez seu método de ativação de um professor de arqueologia. O poder do selo deve ser moldado em uma forma precisa e colocado dentro da chama. Usar um tesouro nacional para criar um atalho normalmente seria impensável. Gran nunca foi especialmente sentimental em relação a propriedades. Matias e Ger carregam a Iron Maiden para um velho armazém. Simon promete que suas sombras matarão quem entrar. Zir sai para continuar a investigação, e Matias retorna através de sua lanterna. China acorda sozinha no quarto de Matias. Ela encontra a gaveta escondida, pega o objeto dentro e tenta ativar a lanterna para voltar a Zir. Nada acontece. Matias aparece e a pega. Em vez de mostrar raiva, ele oferece levá-la para caçar. Apenas os descendentes de Inus e os antigos acadêmicos que desertaram de Tolhoia conhecem o verdadeiro método da lanterna, então não há perigo de ela escapar acidentalmente. Ele a leva a uma floresta privada cheia de criaturas feitas de escravos da corte durante sua infância. Matá-las aumentará sua contagem de mortes perto do próximo selo. Matias se deita em uma de suas criações e diz para acordá-lo quando a diversão acabar. Enquanto China luta, Grom ativa a segunda lanterna. Simon vê luz na pilha de tesouros e assume que Matias está chegando. Ele se aproxima. A mão de Grom atravessa seu peito. Simon tem tempo suficiente para parecer confuso antes que Sula Jr. o corte. Grom puxa sua espada e diz ao demônio moribundo para não tocar nas coisas dos outros. Então ele bate na Iron Maiden. Yvette responde de dentro. Nos dias de recuperação, ela foi procurar Lilo e os outros, permitindo que Merovitch a entregasse como parte do plano. Ela não encontrou sinal de que Gary ou Matias os capturaram, o que significa que os acompanhantes podem ainda estar vivos. A prisão é o problema imediato. Grond não consegue cortar o metal de Elísios rapidamente. Yvette não pode aumentar seu tamanho sem ser empalada, então ele lhe dá um alvo diferente, fazer a prisão maior. Jerry volta à câmara de tortura e encontra 2 corpos na piscina. Ele percebe que Grom escapou antes do teto desabar. Quando a concha fica grande o suficiente, a abertura entre as portas se alarga. Yvette sai rastejando. Então ele joga a elixir que obteve de Matias para Grond e pergunta se o fraco já pensou em treinar. Grom bebe. Gear se levanta dos destroços e canais de vento se abrem em suas costas como tubos de metal. Ele queria uma segunda rodada. Gear sobe aos céus em correntes concentradas. O furacão quase leva Sula embora até que seus trabalhadores a ancorem ao chão. Gear confirma o perigo. O vento não tem natureza fixa. Ele se torna o que passa. Uma corrente de inverno se enche de gelo. Uma corrente de verão traz calor. O metal dá arestas. O veneno traz a morte. A primeira corrente atinge a parede de Merovitch, sobe e se transforma em um vendaval congelante. Seu próprio relâmpago salta de suas mãos para a corrente, e Ger imediatamente envolve os heróis com o vento carregado. Enquanto Ger mantém a propriedade de congelamento, uma cobra não pode se aproximar sem perder regeneração. Eles precisam forçá-lo a gastar. Yvette aumenta e lança o bloco para o céu. Gir levanta o braço roubado de Grand. Misturado com o vento cortante, ele despedaça o projétil. Zir então combina a mesma nota destrutiva com um furacão focado. Merovitch escapa do primeiro tiro, depois do segundo, enquanto prédios inteiros desaparecem atrás dele.
Era isso que Grond estava esperando. Ele diz a Merovitch para usar poder absoluto. Yvette fará a entrega. Merovitch hesita. Grond responde lançando cura contínua em si mesmo. Fogo negro se espalha pela cidade. Gyr acredita que o dragão esconde a chegada de Grond. Ele prepara a nota de gelo, o contra-perfeito para um corpo de cobra, e guarda o resto do seu selo para o golpe final. Uma luz verde aparece nas chamas. Vette, agora enorme, puxa o braço e lança grande através do fogo negro. Seu corpo queima mais rápido do que a cura consegue reparar. Geron o chama de insano e ataca com a nota de destruição. O golpe deveria apagar o que resta antes de Geron alcançá-lo. Em vez disso, Geron lança a lanterna fantasma por cima do ombro de Geron. O braço do herói roubado entra na luz da lanterna e é puxado para o caminho espiritual dobrado. Grain emerge da segunda lanterna atrás dele. Ele acerta o punho no rosto de Jerry com toda a força do lançamento de Yvette. O demônio quebra uma casa, se levanta e pergunta se é assim que se sente usar sua própria lança contra seu próprio escudo. Então ele ataca mais uma vez. Ron diz para ele não se preocupar. Eles estão quase acabando. Ele levanta o sapo brilhante que Sula preparou como sinal. Do outro lado do campo de batalha, Yvette vê a luz. Ela empurra Sula Jr. para a abertura com toda a sua força ampliada. A lâmina desce entre Shir e o braço do herói que ele roubou.